Olá pessoal, meu nome é Adriano, sou professor de Biologia, eu dou aula no Instituto Eleve no curso de auxiliar de necropsia e hoje a gente tá vendo um tema, né, que é bem bacana, que é um tema que chama muita atenção, o pessoal sempre se pergunta bastante, né, quais são as atribuições de um auxiliar de necropsia, né, o que faz o auxiliar? A gente vê bastante, a gente comumente vê bastante na mídia, nos filmes, séries, né? O profissional na área de necropsia, mas a gente não tem aquela visão bacana assim de todos os profissionais envolvidos com a profissão, né? A grande pergunta é, né, o que faz, né? Como é a rotina de um profissional de necropsia? Primeiro que o auxiliar de necropsia ele presta assistência ao médico legista durante os processos de autópsia. Lembrando para vocês, mais uma vez que a gente viu nas nossas outras aulas, que a autópsia é um termo, né, que só pode ser usado quando a gente está tratando de seres humanos, né? A necrópsia a gente usa para animais e para humanos, mas a autópsia, né, já como a palavra mesmo diz, né, auto só pode ser feito de ser humano para ser humano. Entre as funções do auxiliar de necropsia, a gente tem que destacar bastante a parte administrativa. A gente tem muita ideia do cara ali trabalhando com o cadáver, o cara ali mexendo, lavando, mas a parte administrativa também é uma parte funcional do curso, né, da profissão. E é importante ter um pouco desse entendimento, porque quando vocês forem pegar, um exemplo para vocês, quando vocês estiverem trabalhando numa funerária, por exemplo, vocês vão estar restritos apenas à área de lavagem, à área de tanatopraxia ou à área de vestimenta, maquiagem. Vocês vão ter que muitas vezes estar lidando com papel. Existe uma legislação bem bacana e bem pesada em cima do translado de corpos, né, em relação à saída de GML, de hospital para funerária. Então, essa parte de documentação é o auxiliar que vai ter que estar atentando. Se tem identificação do cadáver, se tem o prontuário do óbito do cadáver, se tem o motivo da morte, porque muitas vezes se a morte é causada por algo que possa levar algum dano ao meio ambiente ou um patógeno para terceiros, tem que estar bem específico por causa do tipo de tratamento que vai ser feito. É óbvio, independente do caso, os EPIs, que a gente vai tratar numa outra aula, né, sobre os EPIs são fundamentais, independente, você sempre vai estar esperando o pior, né? Você sempre vai estar trabalhando na autópsia ali, ou está trabalhando no preparo do corpo, imaginando o pior. Eu sempre falo para os alunos, eles acham engraçado, a gente sempre vai ter que estar pensando assim, ó, qualquer corpo que chegar para a gente, né, que chegar na mão para a gente trabalhar naquele dia, vai ser um corpo com encefalite. Porque a encefalite é transmissível, algumas delas, né, tipo a doença da vaca louca, e de comunicação compulsória para o Ministério do Meio Ambiente, para a Secretaria de Saúde, e requer todos os cuidados a nível máximo de transmissão e contágio. Então, sempre que você estiver trabalhando com um indivíduo, sempre que você estiver recebendo, né, um cadáver, imagine que ele é contagioso, para que você nunca tenha o erro de pecar na utilização de um EPI. Voltando lá naquele nosso assunto em relação à parte administrativa, a documentação. Quando chegar um indivíduo para vocês, primeiro vocês têm que saber se aquela documentação está batendo com o indivíduo que está ali. Não adianta a gente pegar e simplesmente só se atentar, porque eu sei que a parte que interessa, né, a parte que nos chama a atenção é o preparo do corpo. Mas a gente tem que entender que tem que ter uma identificação, não pode ter erro. Você imaginou que horrível que deve ser para um parente dele um pouco chegar e receber o morto errado? A gente até dá risada, né, quando pensa na situação, mas acontece. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver dezenas de casos, de depoimentos, que chegou na hora de enterrar, na hora de velar o corpo, era outra pessoa. Olha o transtorno que isso leva, né? Então a gente tem que sempre se atentar para isso. E agora eu vou citar para vocês algumas atribuições relacionadas ao auxiliar de necrópsia, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque são, no geral, assim, a grosso modo, essa vai ser a rotina de vocês. A primeira é ajudar na identificação do cadáver. Independente se você está com o médico legista, se você está com o técnico ali do lado de vocês, a parte de vocês também é atentar para essa identificação, como eu já tinha falado para vocês, para que não haja erro. Muitas vezes tem na funerária 3, 4 corpos para preparar, e 3, 4 corpos diferentes com exigências diferentes. Às vezes a família é muçulmana, às vezes a família é católica, às vezes a família quer isso, quer aquilo. Então, se você mistura o nome e mistura os corpos, imaginou você mandar para uma família muçulmana um indivíduo sem a barba? Gente, isso acontece, já aconteceu, e para eles, para o povo, né, para a cultura, é constrangedor. Então, sempre se atentar para isso, para esse cuidado,
né, e nesses detalhes para evitar, né, o transtorno e até muitas vezes estar mexendo, abalando mais ainda o psicológico de uma família que já está sensibilizada com a situação. O manuseio, daí segunda parte a gente vem no manuseio do cadáver e as observações de lesões. Eu vou ter um módulozinho depois, um videozinho para vocês contando alguns casos em relação à necropsia e vocês vão entender o quanto é importante vocês se atentarem para as lesões. Independente se o cadáver veio do ML, se veio do hospital direto, chegou para vocês, é obrigação de vocês se atentarem para o que está escrito no laudo da morte e no que realmente vocês estão vendo, porque errar é humano e erros acontecem o tempo todo, gente. Né? A segunda parte do procedimento é a lavagem do corpo. Esse aí não é segredo para vocês, a gente já esteve vendo em outras aulas, né? Que a lavagem, a aspiração, a infusão, né, de formaldeído dentro do cadáver. Então isso tudo é bem importante, gente, e essa é a parte que pega mais assim, o cuidado com o EPI, sabe? Com o contágio, com perforocortantes. Aí depois a gente tem que acompanhar a exumação, retirada e transferência de restos mortais. Isso vai acontecer para vocês também. Né? Quando a gente vê uma exumação de corpo lá na televisão, foi exumado o corpo de fulano, né? Normalmente aparece sempre a polícia científica, o pessoal do ML, mas quem está pondo a mão no grosso ali, metendo a mão na massa mesmo, ali, mexendo diretamente na ossada, nos restos mortais, vão ser vocês. Então, tem que acompanhar, auxiliar, prestar atenção no que está sendo feito, cuidar para não danificar o material, porque às vezes o cara está procurando ali um detalhe, a justiça pediu exumação, está procurando um detalhezinho que não foi visto, e você de repente derrubou ali a ossada e danificou. Já vai comprometer, né, o laudo da perícia novamente, que já teve um erro porque está sendo feito novamente, já teve uma dúvida, aí vai entrar mais dúvidas ainda. Então isso é bem importante vocês tomarem atenção. Né? Acompanhar essa exumação muitas vezes não é só tirar dali para ser feito, porque a gente tira do local, né, tira ali do cemitério onde está, é levado para o laboratório, ou muitas vezes é enviado para outro estado. Então muitas vezes acontece do auxiliar ter que acompanhar esse translado também. Então, às vezes a gente tem a ideia de trabalhar apenas fixo dentro de um ambiente, e muitas vezes a vida do auxiliar é uma correria, sabe? Pega corpo aqui, vai para lá, volta para cá, e muitas vezes sai do estado, volta para dentro do estado de novo no mesmo dia. Então é bem corridinho, é uma dinâmica bem gostosa, bem bacana, assim, para quem não gosta muito de ficar parado dentro de casa, é bem legal. Colher material de cadáver, né, para exame. A gente fala do exame clínico, né? Então, às vezes é preciso um exame de sangue, uma coleta de sêmen, né? Materiais para ver se houve estupro. Às vezes é auxiliar, na maioria das vezes é auxiliar que vai estar fazendo isso. Então você tem uma noção bacana de laboratório, material, de cultivo, é tudo muito interessante. Então isso a gente vai ver em outras matérias do nosso curso, a gente vai estar vendo isso aí, a rotina laboratorial, os exames de identificação, é aquilo que eu passei para vocês já em um outro momento em relação à análise de sangue. Então esse é uma pegada bem bacana que a gente também vai ter que se atentar, porque vai fazer parte da rotina da gente também. Realizar a limpeza de instrumentos, a utilização em especial dos instrumentos. Saber para que serve a bomba, para que serve o cânulo, saber para que serve uma pinça, uma tesoura, uma agulha em S, que linha de sutura a gente vai usar. Isso é bem bacana também, porque assim, quanto mais a gente conhece o material que a gente trabalha, menos risco a gente corre. Você conhecer o instrumento, a instrumentação, o funcionamento, né? A quantidade de formaldeído que vai ser injetado dentro do corpo, a quantidade da pressão na drenagem desse líquido depois, o tratado do corpo, a massagem para fazer o extravasamento dos líquidos que sobraram na cavidade abdominal. Então isso tudo são procedimentos que é interessante e é importante que a gente tenha um conhecimento bem bacana para a gente evitar erro, evitar acidente, né? Eu sempre falo para os alunos, quanto mais você souber do que você está fazendo, mais seguro você está. É claro que o excesso de confiança leva ao erro, né? Você nunca ter aquela confiança que não vai acontecer. Acidentes acontecem o tempo todo, principalmente quando a gente trabalha com material contaminado, pérfuro cortante, com ferramentas de corte, então é bem importante tomar cuidado com isso aí. Limpeza e preparação dos ossos para procedimentos legais. A gente às vezes pensa assim, é só te exumar o corpo, levar para lá e o cara vai olhar. Não, muitas vezes tem que limpar, mas o limpar não pode danificar. Não sei se vocês já viram falar quando o pessoal vai recuperar a obra de arte, que a gente vê os quadros, que o cara tem que conseguir limpar o quadro sem mudar e danificar a estrutura que está por baixo. Com os ossos é a mesma coisa. Eu sempre falo pro pessoal, né, que a necropsia é uma arte.
E realmente você vai trabalhar com todo o cuidado para que você limpe o material, mas não tire vestígio, não tire estruturas que tem que estar ali para identificação, que são importantes para esse diagnóstico. Então, quando a gente vai trabalhar com isso, gente, a gente tem que ter sempre em mente que não é porque está morto que não precisa de cuidado e de carinho no manuseio, entende? Então, trabalhou com ossada, trabalhou com exumação, trabalhou com cadáver íntegro ainda, semicomposição, retirada de material, análise de laboratório, é como se estivesse trabalhando com uma pessoa viva, sabe? Vai tirar o sangue, é óbvio que o cadáver não vai reclamar de várias agulhadas porque você não pegou uma veia ou porque você não pegou um tecido, não coletou o tecido na hora de fazer uma raspagem direito. Mas é tentar fazer o máximo possível, como imaginando que aquilo ali é uma pessoa e que está viva ainda, né? Para que a gente não precise repetir o procedimento. Muitas vezes você precisa coletar o sangue, vou dar um exemplo para vocês. Precisa fazer a coleta do sangue de uma mucosa, tipo uma mucosa vaginal, no caso de um estupro, de um óbito, de um estupro seguido de óbito. E você danifica tanto aquela mucosa, mas tanto, não que você não vá conseguir fazer a identificação, mas existem fissuras, né? São tecidos que cicatrizaram ou que não cicatrizaram decorrente do ato do estupro, que estão presentes ali, que tem que ser preservados para que seja feita a análise do tempo que ocorreu esse estupro. Então, se você danifica aquele material, você prejudica a visão do profissional depois e a precisão da análise do procedimento que você está fazendo. Então é importante que você tenha sempre esse cuidado, é fazer o melhor possível, independente se está só os ossos ali ou se a pessoa está recém-faleceu, é cuidar bastante com o que você está fazendo. E auxiliar no processo de autorização da retirada de órgãos. Ah, professor, mas eu estou trabalhando em funerária. Mas muitas vezes você cai no morgue, né? O morgue é uma ala hospitalar, onde o indivíduo, depois que entrou em óbito dentro do leito onde ele está, é levado para ali. Se é feita autorização para retirada de órgãos e conservação desses órgãos para doação, o auxiliar está envolvido nisso também. Aí é mais responsabilidade ainda, porque você sabe que ali é uma pessoa que morreu, que merece o devido respeito, mas sabe que o teu trabalho, a vida de outra pessoa está dependendo do teu trabalho. É você tirar aquele órgão, ajudar a manusear aquele material, conservar e transportar esse material com todo o cuidado possível para evitar um acidente. Aí você vai falar, como eu já falei para vocês, entrei agora na história do morgue, né? Ah, professor, mas achei que eu ia trabalhar só em ML. Só em ML não, é só em funerária. Se for à vontade, né? Se for esse teu intuito, teu foco na profissão, você vai focar em aceitar as propostas vindo de uma funerária. Senão você tem outras opções de trabalho que a gente às vezes não conhece. Instituto Médico Legal, eu sempre falo para vocês nas nossas aulas presenciais, eu sonho no dia que eu vou entrar no Instituto Médico Legal e vou encontrar vocês, de preferência vivo, né, é óbvio, mas é que encontrar vocês trabalhando lá dentro, porque eu vou saber que vocês foram para uma faculdade, vocês, né, fizeram concurso, se tornaram um profissional de ponta dentro da área que vocês já tinham o intuito quando começaram o curso de estar atuando. Então, espero um dia poder encontrar com vocês lá dentro. Então o IML é um foco, muitos de vocês têm essa ideia, vocês são bem jovens, né? Tem tempo para isso, só precisa de dedicação de vocês em função e requer dedicação porque a profissão não é fácil. Hospitais e clínicas, lembra que eu falei do morgue para vocês? O morgue é aquela areazinha onde o indivíduo entrou em óbito, é feito, o médico faz o laudo, a data, a hora da morte, tudo certinho, é levado para esse morgue, são câmeras frias igual um necrotério mesmo, assim, igual o IML, e ali é feito o translado para uma funerária, a liberação do corpo, a parte judicial, a parte legal, dependendo do tipo de óbito e tudo, é feito ali. Então vocês vão estar atuando dentro de um hospital também, dentro de uma rotina hospitalar, como um enfermeiro, como um médico e outros profissionais da área. Laboratórios de anatomia em instituições de ensino. Nada impede de vocês começarem o curso aqui, se interessarem pela profissão realmente e pensarem, não, mas agora eu quero dar aula sobre isso. E se especializarem em anatomia, fazerem uma faculdade de medicina, biologia, né, biomedicina e estarem atuando na área como professores de anatomia, professores de necropsia, professores de fisiologia, porque a fisiologia é um tema importante dentro do nosso curso. A gente vê lá nos fatores de morte, lá, né, quando a gente vai falar de tanatologia, a gente vê que a fisiologia influencia o processo. Departamentos de polícia. Essa é uma questão que eu vejo bastante, é bem procurado pelos alunos, é estar atuando na parte de perícia de sangue, papilografista, né? O cara que vai estar ali atuando em identificação, exame de corpo de delito, não precisa estar trabalhando propriamente com o indivíduo morto, né? E por último, né, o que vocês realmente, a maioria de vocês focam quando procuram um curso, funerária e necrotérios, né? Esse eu não preciso falar muito, vocês sabem, né? Já tem um conhecimento bem bacana da atuação nessa área, mas vocês vêm comigo, vocês conseguem ver nesse meu raciocínio o quanto é grande as possibilidades de trabalho para o curso que a gente faz.
né? E o quanto é importante, porque mais do que grandes possibilidades é a importância do serviço que vocês estão realizando. Toda aula que eu dou para vocês, eu ressalto para vocês a importância do respeito, da ética profissional em relação ao manuseio do indivíduo morto ali. Da importância que, por mais que ele não sabe de nada, morreu, tá ali, né? Não tem mais perspectiva de nada, compreensão de algo de forma alguma. Mas a gente está trabalhando com um sentimento de familiares vivos ainda, muitas vezes consternados com a situação, muitas vezes revoltados com a situação. Então, trabalhar, né, com uma forma de respeito, de ética, o mais preciso possível, para atender a necessidade dessa família e para que a gente compreenda, né, a importância do nosso trabalho. Para quando amanhã ou depois você falar para alguém, ó, eu sou auxiliar de necropsia, você tem entendimento da importância do teu trabalho, do quanto ele é significativo, né? Porque muitas vezes a gente pensa no auxiliar como uma coisa mais mórbida, né? Uma coisa mais tipo, né, mexe com gente morta, aquela coisa assim. Mas não, cara, é importante pra caramba a profissão de vocês. O rumo na vida de vocês, profissional que vocês estão tomando, é um rumo que exige muita, mas muita. Eu falo sempre para os alunos, é uma profissão que exige muita dedicação, muito respeito e muita importância, muito conhecimento. Então, sempre que vocês puderem, leiam sobre os temas que são referenciados à profissão de vocês. Estudem, procurem se aperfeiçoar, as técnicas mudam cada dia, a ciência ela é volátil, né? Cada dia surge uma técnica diferente, uma qualidade de exame diferente. Então, aprendam bastante, gente, foquem bastante nisso, para que vocês possam dar continuidade e serem profissionais satisfeitos na área que vocês trabalham. Porque ser um profissional é não estagnar, é não parar ali depois que formou. É estar sempre aprendendo, sempre evoluindo e passando adiante. Não tem lógica nenhuma você aprender algo se você não passar adiante. Entende? O conhecimento só tem valor quando passado adiante. A aula da gente essa nossa primeira aula foi sobre isso hoje, gente. Espero vocês nos próximos vídeos. Na próxima aula a gente vai estar dando entrada na rotina do auxiliar, dando uma explanada mais ou menos como é a rotina para vocês, beleza, pessoal? Até a próxima aula e é isso aí.